queridos amigos, muita paz a todos. É com muita alegria que aqui nos encontramos para a nossa palestra. Temos uma imensa alegria de vir a essa casa, de aqui encontrar os amigos e de aqui encontrarmos esse modelo de palestra espírita. Uma palestra que necessariamente deve ser feita em função de um item do Evangelho segundo o Espiritismo. E para o nosso júbilo nesta noite, nós temos esse capítulo 27º do Evangelho, que é o capítulo intitulado Pedi e Obtereis, em que Allan Kardec vai trazer-nos essa compreensão do que é a prece à luz do Espiritismo. Esse capítulo ele é bastante curioso, assim como o capítulo seguinte, o 28º, porque eles nascem de um desdobramento. Particularmente o 28º, um desdobramento que se dá a partir das múltiplas cartas que o codificador trocou com aqueles que se tornaram ali os espíritas no nascedouro. Nós vamos encontrar esse relato na Revista Espírita. No sistema de comunicação próprio da segunda metade do século XIX, que eram as cartas, os textos escritos para jornal, naquela dinâmica própria de um mundo em que as comunicações tinham uma grande importância, mas não tinham a velocidade que elas têm hoje, Kardec trocou muitas cartas com os espíritas iniciantes, não apenas os que residiam fora de Paris. Há um trabalho intenso com os espíritas da cidade de Bordeaux, mas mesmo com espíritas que residiam em Paris, as cartas foram a forma de comunicação. E na Revista Espírita nós vamos encontrar Allan Kardec descrevendo que em certa feita ele recebeu a carta de um casal que se dizia muito entusiasmado com a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. E diante do que ali estava apresentado, para eles uma revelação, um mundo novo, o descortinar de uma nova compreensão sobre a vida, eles tinham uma questão que não tinham conseguido resolver ainda, pois que tinham práticas religiosas antigas e a partir da leitura do Evangelho segundo o Espiritismo eles se revelavam bastante inquietos porque não conseguiam mais fazer as preces como faziam antes. E por isso escreviam aquela carta a Allan Kardec solicitando que ele lhes ensinasse a fazer preces. E aí mais especificamente surge o capítulo seguinte, que é o capítulo 28º, que é um capítulo que às vezes nós mesmos, os espíritas, damos pouca importância para os modelos de prece que ali estão, no qual Kardec começa descrevendo a oração do Pai Nosso e vai apresentando o que seriam sugestões de um modelo de preces que atendesse a essas características que estão apresentadas no capítulo 27. A qualidade da prece, a eficácia da prece e a ação que é feita com a prece. Então lá no 28º estão muitos modelos de prece que nos são muito úteis para nós os espíritas, em situações que às vezes nós nos vemos tomados de muita surpresa e que nos causam às vezes um embotamento das ideias, e um capítulo muito útil para quem está chegando à casa espírita. Nesse primeiro item, que é o nosso objetivo na noite de hoje, que é a qualidade da prece, nós vamos observar o codificador fazendo algo que é a característica desta obra, que é retomar os ensinos de Jesus e situá-los à luz do Espiritismo. Por isso, este é um evangelho conforme o Espiritismo, ou o evangelho consoante segundo o Espiritismo, ou seja, à luz do Espiritismo. A nossa pergunta sempre será: como tomar tais atitudes, como colocar em prática tais procedimentos à luz do Espiritismo. E Kardec aqui nos traz um muito prosaico, que é o da prece, que talvez nós poderíamos, no nosso orgulho, dizer, mas as preces espíritas são diferentes das preces dos outros, né? E aí Kardec nos traz esse auxílio, lembrando-nos que o Espiritismo é uma doutrina de educação em todas as suas dimensões. E nos traz essa atitude muito prosaica da prece e vai então retomar
alguns versículos, inicialmente aqui do Evangelho de Mateus, mais especificamente no capítulo 6, que é aquele capítulo do meio do Sermão do Monte, que vai de 5 a 7. Então, lá no Sermão do Monte, quando Jesus nos ensinou inicialmente as bem-aventuranças e na sequência passa para um conjunto de prédicas, de orientações, vai nos apresentar exatamente esta que Kardec nos traz e que é muito importante para nós. Vejamos bem que é uma espécie de modo de ação, a descrição de um funcionamento de como deveria ser a prece. Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que gostam de orar de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. Nós poderíamos dizer sobre esse primeiro versículo duas coisas bem polarizadas. A primeira delas é de que, do ponto de vista do contexto, nós já não temos mais nada a ver com isso. Nós não estamos nas sinagogas e, portanto, nós não vemos os homens, as mulheres, as pessoas que oram de pé em voz alta para que todos os escutem. Por outro lado, alguém pode apresentar a afirmativa oposta, polarizada, de que nós vemos muito isso em outras religiões que ocupam espaços públicos, às vezes perturbam inclusive a ordem pública do ambiente, com as suas preces, com a sua voz alta, os seus instrumentos de som. E por fim, nós poderíamos talvez fazer uma reflexão mais ao centro, mais para nós, observando-nos como espíritas, o nosso comportamento nesta matéria específica da prece, quando nós nos utilizamos das redes sociais. Então, aquilo que era a grande arena física do contexto de Jesus, que eram as sinagogas, que eram os lugares onde aconteciam os eventos mais importantes de qualquer cidade, neste mundo em que nós estamos, chamado de pós-moderno, por, digamos assim, contraposição ao mundo da antiguidade em que Jesus viveu, a nossa grande arena são as redes sociais, quer em maior envolvimento, quer em menor envolvimento. E se nós formos observar as redes sociais, nós veremos que perderam, o ar do sagrado, do templo, mas guardam exatamente esse lugar, de serem aquele lugar onde tudo se expõe, inclusive algumas pessoas que conhecemos, ou muitas pessoas, lá expõem as suas preces ou as suas necessidades de preces. Sempre que a gente olha as redes sociais, e particularmente aqui eu estou me lembrando de um caso muito específico de uma amiga que numa dada noite, em acompanhando um parente muito próximo a um serviço hospitalar aqui em Campina Grande, recebeu um diagnóstico que na sequência mostrou-se mal interpretado pela forma como o exame foi colhido, de que aquele parente estava acometido de uma leucemia. E qual não foi a atitude dessa amiga, senão naquele mesmo momento em que o plantonista ali lhe dava a interpretação de uma leucemia para aquele parente que ela havia levado ao serviço hospitalar, a primeira atitude daquela nossa amiga foi colocar numa dada rede social um pedido desesperado para ela, para a condição familiar, a função que ela ocupa na família, um pedido de preces para aquele seu familiar. E era muito claramente um grito de socorro, uma coisa muito desesperada. Ela gritou nas redes sociais, muito provavelmente aquilo que ela gritaria se naquele hospital, naquele momento, houvesse um público, alguém para ouvi-la. Como era um pouco tarde da noite, o lugar estava um tanto deserto. Na sequência, esse diagnóstico foi revertido, não foi confirmado, houve uma troca, um erro, enfim, e no caso tudo foi esclarecido. E nós passamos posteriormente a comentar com ela o que havia significado aquele gesto. Foi um gesto muito claro de desespero para ela, um diagnóstico muito grave para qualquer um de nós, e o movimento que ela fez
conforme conversamos depois, e a nossa intimidade permitiu esse tipo de conversa, foi um movimento que, em vez de se voltar para dentro e buscar as forças e buscar aglutinar os familiares, foi um movimento para fora. Por isso, muito parecido com um grito de desespero, que na verdade acabou espalhando uma notícia de profunda gravidade, que inclusive ela declinou qual era o diagnóstico, e até hoje algumas pessoas perguntam: e fulano ficou bom? Na verdade, fulano nunca esteve com aquela doença. Então vejamos que, mudado o contexto, nós ainda temos as mesmas perspectivas, porque na sinagoga, à época de Jesus, era também o lugar em que as pessoas chegavam e apresentavam os seus gritos de desespero, ou protagonizavam as suas ações, que chamaríamos hoje, pelo vocábulo de as suas ações de ostentação, mas usando a expressão nordestina, era um lugar também para a pessoa aparecer, para a pessoa se amostrar, bem a expressão nordestina. Então, o que Jesus está dizendo em síntese é que quando a gente tiver que orar, que a gente não faça isso, usando aqui a expressão nordestina, que a gente não faça isso para se amostrar, porque a prece é uma ação de uma outra natureza, que necessita de um contato muito profundo conosco mesmo. E se nós nos lembrarmos da leitura inicialmente lida da irmã Sheila, numa psicografia de Clayton Levy, me pareceu muito curioso, e eu gosto muito quando essas coisas acontecem em palestra espírita, Que, às vezes quem está chegando pela primeira vez diz: foi tudo combinado, Ele abriu o livro exatamente na mensagem que a pessoa ia falar depois. Nem sabe, que o livro vem em uma sequência, que a distribuição da palestra Tonho faz em fevereiro, Em fevereiro ele tem uma planilha do Excel extremamente organizada, com todas as datas do ano, já distribui a palestra aos expositores. Eu sei disso porque eu recebo na primeira semana de fevereiro. Então não tem nada a ver, não foi combinado, Mas o interessante é o não combinado que dá certo. Vejamos que o texto nos fala de algumas atitudes. E aí listou várias atitudes e eu fiquei prestando atenção, e logo pelo início do texto, pelo título, eu fiquei pensando: será que vai falar de prece? O título do texto é 3 atitudes. Eu marquei aqui umas 4, mas exatamente a segunda atitude apresentada é a atitude da prece e da reflexão. Porque aqui o Espírito Sheila vai dizer: se te encontras em tratamento espiritual na casa espírita, há 3 atitudes que ajudam a melhorar, que é o que a gente mais quer. Porque, em geral, a gente vem na casa espírita, nesse sentido, para fazer um tratamento, quando tudo parece que já não deu mais certo lá fora e é quase a nossa última tentativa. Então, ela diz aqui: dedica alguns instantes diários à prece e à reflexão, a fim de favoreceres o teu mundo interior. E vejamos a oportunidade dessa instrução. Porque se nós bem soubéssemos a eficácia, a ação da prece, conforme está destacado aqui no capítulo 27 de O Livro dos Espíritos, nós seríamos muito mais cuidadosos conosco mesmo. Nós não sairíamos da cama pela manhã sem antes nos entregarmos à prece. Nós não empreenderíamos qualquer atitude de maior vulto no nosso dia sem buscarmos a conexão da prece. E nós não fecharíamos o nosso dia sem voltarmos a nossa mente à prece. E evidentemente no sentido espírita que está aqui apresentado, nesse texto que Kardec inicialmente traz do Evangelho de Mateus e na sequência ele vai comentar, a eficácia e a qualidade da prece à luz do Espiritismo não significa repetição de palavras. Isso parece ser uma lição muito simples, mas é uma lição para a qual nós precisamos voltar, em 2 circunstâncias. A primeira delas é que não é uma repetição exterior de palavras.
Então não é saber um conjunto de palavras decoradas que ao pronunciá-las sem nenhuma reverência, essas palavras tenham algum poder decisório sobre a nossa vida. Tanto é que Kardec escreve o capítulo 28º para nos ensinar a orar. Tanto é que aquele casal a que nos referimos, contemporâneo de Kardec, ao compreender o Evangelho segundo o Espiritismo, escreveu ao codificador solicitando orientações de como fazer a prece. Porque já havia dado esse salto qualitativo de que não é um conjunto de palavras que nos fará fazer a prece. Mas à luz do Espiritismo, nós não perdemos de vista, por exemplo, o belíssimo conjunto de palavras do Pai Nosso, prece que Kardec inclusive utiliza para abrir o capítulo 28º. A nossa reflexão, no sentido aqui do que diz o Espírito Sheila, não é a de pronunciar o Pai Nosso, mas é a de refletir sobre o que significam aquelas palavras, aquelas sentenças. Eu lembro que há alguns poucos anos atrás, nós recebemos como atividade do nosso coordenador da mediúnica refletir ao longo do ano sobre 4 preces: o Pai Nosso, a oração de São Francisco, o Salmo 23 e a prece de Cáritas. 4 preces para um ano seriam 3 meses para cada prece. E aí, inicialmente, eu até pensei assim, isso é fácil, né? O Pai Nosso ser decorado, a oração de São Francisco é só uma questão de eu memorizar, porque eu troco lá no meio, o Salmo 23 é curto, vai dar trabalho a prece de Cáritas, porque é longa. Evidentemente, isso é um raciocínio muito infantil, muito primário, porque no primeiro dia da atividade da reflexão, eu me deparei com o sentido profundo da expressão Pai Nosso. Porque nesse dia eu tinha ouvido uma reportagem no jornal que tinha me tocado muito, que era uma reportagem sobre um jovem, menor ainda de idade, que havia cometido um crime muito grave. Eu tinha ficado muito chocada com aquilo, e à noite, quando eu fui refletir sobre a oração, para usar a expressão nordestina também, eu enganchei no primeiro conjunto de palavras, um grupo nominal, Pai Nosso, o que significa essa expressão, quando pronunciada com reverência. E eu comecei a pensar o que isso significava, e a primeira coisa que me veio à mente é que se Deus é Pai de todos, eu era irmã e sou irmã daquele que havia cometido um crime muito grave e que havia me chocado profundamente. Então, a qualidade e a eficácia da prece espírita, ou à luz do Espiritismo, melhor dizendo, vão nessa direção. Não é uma repetição de palavras na sinagoga, na casa espírita, não é um conjunto de palavras bonitas que a gente troca, né? Naquelas mensagens do WhatsApp, do Facebook. É uma atitude interior. Inclusive, avançando aqui a leitura, e Toninho fez isso, a recomendação de Jesus, versículos adiante, é que aquele que for orar, tranque-se no seu quarto. Inclusive, uma paráfrase muito bem feita disto, e muito bem musicada, foi feita por Gilberto Gil, e é uma das suas obras-primas, a sua música sobre essa condição do homem, que é preciso trancar-se no quarto, desatar os nós, soltar a gravata, tirar os sapatos, ou seja, para que nós possamos intimamente nos conectar. Então, se nós tivermos a profunda compreensão do que significa a prece, nós veremos que esse ato é um ato de profundo respeito para conosco, na conexão com tudo aquilo criado por Deus. Então, por isso, quando nós começamos a pensar no Pai Nosso como um conjunto de palavras, nós entendemos que repetir essa oração significa não apenas repetir o conjunto de palavras, mas ter uma mínima noção dos significados mais profundos que aquelas palavras nos aparecem. E o nosso exercício, como eu disse na reunião mediúnica, tendia para um outro objetivo, que é um objetivo em que nós precisamos alcançar, construir
uma espécie de estoque de preces, como disse o nosso coordenador, para as horas difíceis das nossas vidas. Porque há momentos das nossas vidas que são tão desafiadores que, se nos pedir para fazer uma prece, nós não conseguiremos fazer. Às vezes, pela emoção do momento, pela circunstância, que é uma circunstância desafiadora, por exemplo, fazer uma prece no velório de um familiar. É algo profundamente desafiador, né? Diante de um acidente, de um tumulto. E aí, qual é o nosso estoque de preces? E isso faz todo sentido, porque há uma outra sentença de Jesus, que é: a boca fala do que o coração está cheio. Então, se nós não tivermos um estoque no coração, no campo da emoção, conectado com o raciocínio, de que é que nós vamos falar? Então, por isso, muitas pessoas, diante de uma situação aflitiva, dizem palavrões, gritam, blasfemam. A boca fala do que o coração está cheio. E como espíritas, nós precisamos ter como objetivo, e essa era a instrução do nosso coordenador, reabastecer esse estoque, ou preenchê-lo uma primeira vez. E aí precisávamos preencher com essas 4 preces. E aí vocês já conseguem inferir que aquilo que parecia fácil tornou-se absolutamente difícil. E na sequência nós conseguimos compreender por que 4 preces ao longo de um ano, e depois eu pessoalmente já queria somente uma para aquele ano, porque pensar sobre aquelas sentenças era muito desafiador e estava me colocando numa postura ou num lugar no qual eu nunca havia estado, me retirando da minha zona de conforto e me colocando numa outra situação. Por exemplo, quando eu cheguei no Salmo 23, naquela sentença que é quase do final, em que diz assim, que unge a minha cabeça e serve uma mesa à frente dos meus inimigos. Eu lembro que eu fiquei uma espécie de umas 2 horas numa noite, pensando que isso significaria a luz do Espiritismo. E nada me vinha à mente. Mas eu tinha certeza de que essa sentença, desse modo, literalmente colocada, ela não podia fazer sentido com o Espiritismo. Servir uma mesa à frente dos meus inimigos. Porque no sentido literal isso é materialismo puro. E é o que nós mais queremos, a desforra perante o outro, né? Postar a nossa conquista. E eu fiquei tentando achar a conexão. E aí, naquela noite inicial, eu não consegui, na noite em que eu pensei nesse versículo, e passaram-se uns dias depois, eu tive o chamado insight, ou seja, a condição em que várias informações se reuniram. Primeiro, eu não podia perder de vista a frase inicial do Pai Nosso: Pai Nosso, que estás nos céus. Então, se Deus é Pai de todos, é Pai também dos inimigos. Então, já vamos transformar a questão em amigos, que a coisa, em irmãos, porque fica mais fácil entender. Depois eu precisei juntar a isso a noção de reencarnação e todos os livros espíritas que eu já havia lido, para compreender que há momentos na nossa vida em que há ocasiões em que a vida, sob o comando de Deus, nos coloca sentados à cabeceira e os demais observam, porque é o nosso momento na vida. Mas é da dinâmica da vida que num outro momento eu não esteja mais à cabeceira, que o meu amigo, que antes eu achava que era inimigo, esteja lá sentado e que a vida lhe sirva do bom e do melhor, porque ele também é filho de Deus. E aí, quando eu cheguei nessa síntese, eu liguei com tudo aquilo que eu havia aprendido no Espiritismo. A belíssima dinâmica, né, da vida reapresentada no Salmo 23, muito conhecido como o Salmo da Confiança, porque é aquela confiança profunda de alguém que sabe que está atravessando o vale da sombra e da morte, ou seja, que está no momento máximo da sua existência, na angústia máxima, no momento difícil,
mas que ainda assim, atravessando o vale da sombra e da morte, não teme, porque sabe que o seu pastor, ou seja, que Deus, o Criador do universo, e mais especificamente na representação que nós temos de Jesus como governador da terra, conduz a verdes pastagens e a águas tranquilas, ou seja, a metáfora de que a vida vai chegar a um momento em que tudo vai se resolver. Qualquer semelhança com a bem-aventurança dos aflitos não é mera coincidência, mas é preciso a gente ir associando, e não é uma mera repetição de palavras. Depois, a experiência com a oração de São Francisco e a dificuldade pessoal de entender aqueles 8 pares opositivos: luz, trevas, amor, ódio, esperança, desesperança. Aqueles 8 pares opositivos. E aquilo pareceu fácil ante o que se apresentou na sequência, que é consolar mais do que ser consolado. E aí vejamos o desafio, porque há momentos em nossa vida que nós estamos muito mais para receber a consolação. E se voltarmos para o exemplo da amiga que eu disse no início, o seu grito, a sua em forma de publicação, era muito mais um pedido de consolo. E que depois, observando a situação familiar, nós vimos que lhe cabia muito mais naquela hora, que pareceu extrema, pareceu vale de sombra e de morte, consolar os demais parentes que estavam em casa. Há momentos em que nós, inclusive, não é que nós queremos, é que nós precisamos de consolação, porque nós somos espíritos em evolução. Aquela história da música, né, que um dia nós seremos anjos, é uma grande consolação, um dia, porque por enquanto nós estamos ainda bem num processo de evolução, em mundo de provas e expiação, e há momentos em que nós precisamos. E curiosamente há momentos em que precisamos, mas a função familiar que ocupamos pede que consolemos o outro. E aí consolar mais do que ser consolado. E talvez traduzindo para a nossa situação seria consolar-se enquanto consola os outros. E nesse sentido, quando eu cheguei nessa reflexão, eu lembro que eu associei a um dos grandes exemplos de Chico Xavier, talvez o que mais me toque, na verdade, porque é muito humano, é muito, talvez muito próximo de nós, que é a história de quando Chico foi levar a sua cunhada, cujo marido, o irmão de Chico, havia falecido, e a sua cunhada havia enlouquecido com o desencarne do marido. Já era alguém que apresentava uma fragilidade emocional e a viuvez potencializou isso. E naquele momento no Brasil, na década de 40, levar alguém para um hospital psiquiátrico, um hospício como era chamado, era uma sentença de morte. Assim como havia sido décadas antes e na década de 40 ainda um pouco, levar alguém para um leprosário. Era uma sentença de morte, porque a pessoa não ia voltar dali. Ou se voltasse, em que estado voltaria para se reintegrar à família? E aí Chico foi levar essa cunhada em Belo Horizonte. E quando ele voltou para Pedro Leopoldo, ele chorou muito, sozinho em seu quarto. Contam os seus biógrafos, mais especificamente, se não me falha a memória, Ramiro Gama. E ele chorou muito, porque ele estava profundamente consternado com a situação. Eram 2 perdas, né? A do irmão, que havia falecido há alguns meses, a cunhada naquela situação, no hospital psiquiátrico, e os sobrinhos que estavam ali órfãos de pai e mãe. E ele, Chico, era a referência para aqueles sobrinhos. E quando ele estava chorando muito naquela circunstância, eis que aparece Emmanuel. E lhe faz uma pergunta muito interessante, que sempre que eu volto para essa pergunta, eu penso, só Emmanuel para perguntar isso e só Chico para responder. Porque Emmanuel perguntou para ele, por que choras? Meus amigos, para dizer a coisa bem humorada, a gente podia dizer assim, e o senhor não sabe não?
né? Porque se fosse conosco, né? Ou naquele estilo nordestino, seu lunga, a gente ia dizer, mas o senhor que sabe tudo, não sabe por que é que eu estou chorando? Né? Mas Emmanuel perguntou a Chico, por que choras? E a gente sabe que psicologicamente havia a necessidade de Chico Xavier elaborar na linguagem ali, na resposta à sua dor. E Chico, muito humildemente, quase vai contar a história todinha, como se Emmanuel não soubesse. Minha cunhada, assim, eu fui para Belo Horizonte deixá-la no hospício, os filhos estão órfãos, eu tenho que trabalhar, né? Eu tenho que psicografar isso. Imaginemos a vida de Chico. Ele era um homem comum, com o seu trabalho, com o seu expediente, psicografar à noite, passar a limpo, datilografado, com problema na vista, e agora vários sobrinhos que ali estão. Então, não é que Emmanuel não soubesse daquela situação, é que Chico precisava narrar talvez para si mesmo. E aí ele vai receber a grande resposta, que para mim é uma resposta muito forte, e que tem sido assim um consolo em horas difíceis. Emmanuel vai dizer, mas desde quando a dor da família Xavier é maior do que a dor da família X, ou Y, ou Z? E os biógrafos narram a surpresa de Chico, porque naquela hora, assim como nós, vivemos qualquer que seja a dor, nós vivemos intensamente. E às vezes vivemos egoisticamente. E é muito difícil quando é uma dor, por exemplo, da perda de um ente querido, o sepultamento de um ente querido, um diagnóstico difícil e irreversível. É muito difícil viver isso com tranquilidade. E nós vivemos essa dor na intensidade. E aí, como a minha amiga, a gente, né, distribui alhures, né, faz aquelas postagens nas redes sociais. E aí dizem os biógrafos que Chico compreendeu que a sua dor não era maior, por exemplo, do que a dor de todas as famílias cujos parentes estavam no mesmo hospital psiquiátrico, que é o nosso caso. A nossa dor, por maior que seja, ela é uma dor humana sentida na nossa intensidade, que outras pessoas e outras famílias também sentem. E aí, nessas circunstâncias, às vezes, nós precisamos consolar mais do que sermos consolados, ou consolar enquanto somos consolados, nos consolando. Então, quando eu cheguei nesse nível de reflexão, me senti muito conectada a essa experiência humana de Chico Xavier, na enorme diferença que nos separa dele. E por fim, quando eu cheguei lá na experiência da prece de Cáritas, então quase que o ano tinha acabado e até hoje eu continuo refletindo sobre a prece de Cáritas, ficando muitas vezes na primeira sentença. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade. Porque só essa sentença, reconhecer Deus como poder e bondade, ocupa muitas horas de nossas reflexões. Entender que poder é esse, e um poder que se faz através da bondade. E que bondade é essa que tem poder ilimitado, soberanamente justo e bom, misericordioso, revelado por leis que são absolutamente rigorosas e que a todos nos irmanam e que não servem nem mais a um, nem menos a outro. Então, quando nós fazemos esse exercício e voltamos para esse texto de Jesus, nós compreendemos que a prece não tem nada a ver com essa ação exterior das sinagogas, das redes sociais, das experiências que sejam mera repetição de palavras. A prece vai exigir de nós aquilo que Jesus vai dizer na sequência, no final desses versículos aqui. Quando quiserdes orar, entrai em vosso quarto e fechada a porta, orai a vosso Pai em segredo. E vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. A essa altura nós já entendemos que Jesus não necessariamente está se referindo a um lugar físico cuja porta precise ficar trancada,
mas está se referindo a uma atitude interior de conexão. Embora na vida que nós levamos, em muitos momentos do nosso dia, da nossa semana, do dia às vezes, da nossa vida, nós precisamos desse lugar fechado, sem celular, sem que outro venha nos chamar, para que nós possamos fazer essa conexão. Me chama muita atenção, e eu conheço em 2 lugares, talvez 3, shopping centers que têm capelas. Eu acho maravilhoso. Aquela balbúrdia fora e uma capela. Em Fortaleza, no shopping Del Passeio, há uma capela. E eu adoro ir para lá, porque é um lugar de profundo silêncio. É um lugar para permitir exatamente isso, essa conexão profunda. E às vezes quando a gente sai daquela capela, a gente olha para tudo aquilo e faz uma leitura assim muito, muito sincera das nossas vidas e da nossa relação com o exterior. Aeroporto que tem capela, uma coisa interessantíssima. Às vezes aquela coisa frenética de um aeroporto, as pessoas que vão e vêm, como na música de Milton Nascimento e Fernando Bran, e tem uma capela no aeroporto. Para quem tem medo de avião é ótimo, e para quem quer meditar também, porque está lá aquele silêncio. Às vezes nós precisamos exatamente disso, dessa coisa de ficar fechados, de ficar trancados, né? De termos um espaço em nossas casas que perdemos com as casas modernas, com os apartamentos pequenos, as famílias, né? Antigamente, com famílias mais católicas, o espaço do oratório, então aquilo era sagrado. Menino não podia se aproximar, não podia fazer bagunça, não podia ter raio ali perto, porque era o oratório. E se a gente bem pensar, esses são lugares de energia. E se nós bem pensarmos, nós precisamos voltar a ter, às vezes, esses lugares em nossas casas, em nossas vidas. Porque nem é sempre que a gente está tão equilibrado assim, para no meio da confusão a gente se alinhar de repente, se equilibrar e fazer a prece. Por vezes, nós precisamos muito. Por isso, a hora do Evangelho no lar, em casa, deve ser uma hora marcante para a família. É a hora de reinstalar simbolicamente o oratório em casa. Então, sem celular, sem telefone, sem interfone, sem televisão, para que nós possamos exercitar esse processo de conexão íntima conosco mesmo. E no limite, nós conhecemos muitas pessoas que vivem no limite, inclusive pessoas espíritas, bastante engajadas na casa espírita, pessoas que estão chegando, que nós conhecemos pelo atendimento fraterno. Às vezes dizem, para fazer o evangelho na minha casa, eu preciso me trancar no meu quarto. Nessa nova configuração familiar, em que praticamente cada pessoa tem o seu quarto. E a pessoa precisa ficar lá, porque os demais familiares não acolhem. Mas conhecemos um espírita já desencarnado, de grande militância no passado, que a família também não o aceitava como espírita, e para realizar as suas preces ele trancava-se no banheiro, porque ninguém interferia, era o seu oratório. Então vejamos que essa pessoa nos dá uma grande lição, porque às vezes a gente diz, não, mas não dá, também lá em casa não dá nem para fazer prece. O povo não respeita, né? Faz zoada, né? Não se engaja no evangelho no lar. E aí, para quem quer uma desculpa, isso é ótimo, porque é terceirizar a responsabilidade sobre aquilo que é pessoal e intransferível, que é a nossa conexão com o divino. E é exatamente essa experiência de conseguir achar as brechas. A outra coisa da qual, ao longo do dia de hoje, nos lembramos, e que foi uma reflexão desta semana, que passou, que estamos terminando hoje, coincidentemente, que tem a ver com a prece, foi o que nós lemos semana passada no livro Recordações da Mediunidade, de Ivone Pereira. Algumas histórias nós já sabíamos, mas a leitura da semana passada, antes da nossa atividade mediúnica, nos marcou muito profundamente. Numa dada altura do livro Recordações, Dona Ivone narra
a sua experiência durante um ano na cidade de Petrópolis, onde ela residiu. E ante as dificuldades daquele período, sobretudo de locomoção, ela não conseguiu engajar-se no grupo espírita daquela cidade. E, curiosamente, como um grande teste para aquele espírito e para aquela médium, ela narra que ficou hospedada numa casa em Petrópolis, onde havia desencarnado uma pessoa vítima do suicídio. E ela, ao longo desse ano, passou a ver de forma reiterada, como ela diz, aquele espírito na circunstância difícil do seu momento pós-desencarne. E ela via aquele espírito, ela conseguia perceber a sua dificuldade, e ela vai narrar não a dificuldade do espírito no capítulo, mas o seu processo de oração por esse espírito. Ela diz que durante um ano ela orou por aquele espírito. E como as suas preces inicialmente lhe parecessem não fazer nenhum efeito, não ter nenhum efeito sobre aquele espírito, ela passou a fazer por aquele espírito um evangelho no lar dirigido. E ela diz que lia para ele especificamente o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado O Cristo Consolador. Mais especificamente, aquela lição do Espírito de Verdade que inicia: venham como outrora aos transviados da casa de Israel. Ela diz que lia em voz alta e fazia preces por aquele Espírito. Lia outros trechos do capítulo Bem-aventurados os aflitos, que é o 5, e lia aquele capítulo 6, durante um ano. E ao longo desse tempo ela foi percebendo sutis modificações naquele espírito, na forma de expressar o seu sofrimento. Quando fechou esse período, que já foi o seu retorno ao Rio de Janeiro, ela já percebia o espírito melhor. Foi uma grande lição ter lido essa história e recordações da mediunidade para mim. Porque por vezes nós queremos resolver com uma prece, 2, 3, né? Às vezes, até na reunião mediúnica, as próprias integrantes do grupo mediúnico, fulano ainda está no caderno, tá, mas já faz tanto tempo, tira fulano daí, né? Às vezes a gente em casa, mas eu já orei tanto por você, né? E fez umas 3 preces, umas 3 semanas, uns 3 meses somente. Por aquele espírito, especificamente, Dona Ivone orou um ano. E aí depois que eu li isso, eu lembrei do prefácio do livro Memórias de um Suicida, em que ela diz que, uma vez tendo feito a psicografia inicial daquele livro, que não corresponde a essa versão final que foi editada, ela perdeu a conexão com o espírito Camilo Cândido Botelho, que era o pseudônimo de Camilo Castelo Branco. E ela sentia que o livro não estava acabado. E ela sentia ainda que tinha alguma tarefa a desenvolver com aquele espírito. Mas ele sinalizava no livro o seu reencarne. E ela desejava encontrar-se com aquele espírito para saber o que fazer e para ter notícias dele. E ela diz no prefácio que orou por este espírito 8 anos. Durante 8 anos, orando diariamente por aquele espírito, não no sentido de pedir para que ele aparecesse, para que ele voltasse, que ele terminasse o livro, que ele dissesse se tinha reencarnado ou não, mas ela orou por ele, para que aquele espírito recebesse aquela prece e quando a Deus aprovesse, aquele espírito lhe desse notícias. Depois de 8 anos, o seu grande mentor, o espírito Charles, disse que era a hora de retomar o livro para dar um acabamento geral, porque na sequência o livro seria publicado. Ainda se passaram alguns anos até que a obra foi publicada pela primeira vez pela Federação Espírita Brasileira, um grande livro, uma obra extraordinária, em função da qual está estruturado o nosso próximo MIEP em fevereiro. Então, esses 2 exemplos, eles se conectam muito com o tema dessa noite, eficácia da prece. A eficácia da prece tem o seu tempo, que é o tempo de Deus, que a tudo sabe, que sobre tudo sabe. E é
esses dois exemplos têm a ver com a mensagem de Sheila, lida no início da palestra nessa noite. Se estamos em tratamento na casa espírita, e todos nós estamos, porque se nós não precisássemos da casa espírita, nós não estaríamos aqui, nós estaríamos em outro lugar. Então, todos nós precisamos, numa dada medida, mais intensa ou menos intensa, todos precisamos. 3 atitudes nos cabem. A primeira atitude é a de situar a mente em outro plano, ou seja, começar a ter outra perspectiva de vida que não seja apenas o toma lá da cá do cotidiano. A segunda, colocar a nossa mente em função da prece e das reflexões. E por fim, nos dedicarmos às leituras edificantes. Então vejamos que nesse combo, digamos assim, do tratamento espírita, o elemento central é a prece, cuja eficácia depende muito mais da nossa conexão interior do que da nossa expressão exterior. Porque se fisicamente as sinagogas não existem, elas estão reorganizadas de outra forma. E nos cabe, como espíritas, como cristãos, dar um testemunho diferenciado e não fazermos da prece um exercício de banalização, mas fazermos da prece um exercício de conexão com as forças da vida, com a misericórdia, com as leis divinas. Nesse sentido, amigos, deixamos aqui as nossas palavras e sugerimos a todos lerem em casa com calma o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, Pedi e obtereis. Muita paz a todos.